Olá, meus queridos irmãos, paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua Reina para sempre. Sejam todos bem-vindos, fique à vontade para comentar, para se inscrever nesse canal, para dar seu joinha. Também fique à vontade, meus amados, para comentar, para desconcordar e para concordar, para criticar e também para elogiar. Foi assim que Deus fez cada um de nós, com esses pensamentos. Deus fez nós com estas ideias que vêm de Deus, pensamentos, sentimentos, desejos, seja ele espiritual, seja ele carnais e espirituais. Para Deus não há acepção. Deus conhece o bem, conhece o mal. Ele conhece o filho do mal. Também ele conhece o filho do bem. Quando nós falamos em codex, é porque na tradução de João Ferreira de Almeida, tradução de João Ferreira de Almeida diz filhos da perdição. Está errado. E aí muitos irmãos da graça vêm, filho da perdição, não, filhos do mal. Porque eles praticam o mal. Filhos do bem porque praticam o bem. E o Codex diz filhos do mal, não filhos da perdição. Os filhos de Deus são todos. Isso é universalismo, Fernando. Você está ensinando universalismo? Não, eu não estou ensinando universalismo, eu estou ensinando que Deus é o Criador do universo, vai mais além do que o universalismo. Deus é o Criador de todos, de tudo, de todos, com conhecimento do bem e do mal. Então ele é pai daquele que pratica o mal, também é pai daquele que pratica o bem. Ele também domina a morte, ele também domina a vida. A morte é ele que domina, a vida é ele que domina. Por isso que morremos e vivemos, vivemos e morremos. Porque se ele não dominasse a morte não existia. Se ele não dominasse a vida também não existia. Você está entendendo, amado, essa revelação? Quando a morte chega na história bíblica, como Lázaro e outros, eles choram. Abraão, Isaac e Jacó, todos morreram, todos padeceram. Hebreus 11 diz que eles morreram pela fé, esperando quem? O Messias, o Salvador. Eles morreram esperando, mas morreram, a morte chegou, mas a esperança deles era a vida, que ele ia ressuscitar. Então, se Deus, o próprio Deus materializado, ele morreu, é porque ele domina a morte. Se aquele Deus materializado chamado Jesus ressuscitou, porque ele também domina a vida, assim é nós, meus irmãos, vamos morrer. Uma coisa é certa, sem fanatismo, sem religião, nós humanos, todos humanos, vamos morrer, com certeza. Literalmente, biologicamente, mas com certeza todos nós iremos viver. É isso que é dual, é isso que é dualidade. Todos nós vamos estar com Deus eternamente no Espírito, em um corpo de glória, num corpo que não é matéria, num corpo que não é esse aqui. O apóstolo Paulo ensinou isso.
49 de Isaías diz, 15:16, pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama? Por mais que ela se esquecesse dele, eu não me esquecerei de ti, porque vocês estão gravados nas palmas das minhas mãos. Então esse é o Deus amor. Esse é o Deus do bem e também é o Deus que conhece o mal. Não é só o Deus do bem, ele não só conhece o bem, ele também conhece o mal. Deus, meus irmãos, ele é vida e Deus também, ele é morte. Muitos não aceitam isso. A nossa matéria, a nossa carne, os religiosos não aceitam que Deus é vida, que Deus é morte. Mas o Deus da dualidade, ele conhece o bem e conhece o mal. Se Deus é só bem, como muitos ensinam, insistem e chamam nós de herege, que nós estamos ensinando mentiras, se Deus é só bem, por que nós vivemos com o mal? Diariamente, todos os dias nas nossas vidas biológicas. Por quê? Muitos ensinam que Deus é só vida. Mas por que morremos? Por que morremos biologicamente? Por que todo dia morre? Por que todo dia vive? Você está entendendo, amado? Então é isso que nós estamos ensinando aqui no canal. Que Deus, ele tem o conhecimento do bem e do mal e que ele está acima disso tudo. Ele está acima da morte física, biológica, ele está acima da morte espiritual, ele está acima do bem, está acima do mal. Se ele quiser ressuscitar, ele ressuscita. Se ele quiser tirar a vida, tira a vida. Porque quem é que tira a vida? Quem é que dá a vida? Está na Bíblia, está escrito, está registrado. Sim ou não? É o diabo? É o capeta, é o capiroto que tira a vida? É o cão de rabo? É o capeta de chifre? Quem tira a vida? Ou Deus chega e permite que ele faça? Então ele não é absoluto. Há um espírito contra ele, há um adversário, há um inimigo, há um número 1. Inimigo de Deus não há, meu irmão. Nunca Deus teve inimigo na história espiritual e material. Mas eles inventaram há 2000 anos, Constantino, junto com a Igreja Católica, um monstro de chifre, de cauda, de tridente, que entra no corpo humano, que faz a maldade. E nós aqui vamos ensinar quem são os demônios da Bíblia. E vocês vão entender a parte espiritual e a parte material do homem. Não percam. E eu parei na terceira parte dizendo, essa é a quarta parte do meu testemunho. Eu vou com 30 minutos agora. E quando eu volto ali, eu começo a me embriagar muito com álcool. Esse é o testemunho da minha vida. Fernando Pereira Batista. E eu passo a ser um alcoólatra de mão cheia. Passei por várias dificuldades, por várias lutas, mas estava ali trabalhando, estudando o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sétimo. Quando eu chego ao sétimo, eu começo a sentir muitas dores no meio do estômago e eu não aguento aquela dor dia e noite, indo ao pronto-socorro, tomando injeção na veia, 5 injeções à noite, 5 injeções de dia e nada de parar. Aquela dor cólica.
meu estômago, e eu passo a sofrer bastante com dores. E chega um momento que eu peço a morte por causa da dor. Não queria viver mais porque não estava aguentando aquela dor. E aí, meus parentes, a minha tia daqui de São Paulo manda uma ajuda, R$150 para mim viajar de Minas para São Paulo para me cuidar. Minha tia Trindade, um abraço. Mas antes eu fui a Montes Claros, de Januário a Montes Claros, que é 4 horas de ônibus, onde tinha mais médicos preparados, porque na cidade não tinha, Januário, Minas Gerais. E eu chego lá, pago um médico particular, mas minha mãe, sem aonde ficar, sem dinheiro ali para alugar uma casa, um hotel. E eu faço um exame faço um raio-x somente, o médico mandou, pago por esse raio-x, e ele disse para mim, no resultado, para minha mãe, que era uma tal areia no rim. E eu fico alegre, mas eu já fui com dor no ônibus, 4 horas, estava magro, estava só os ossos. As pessoas olhavam para mim e diziam: esse aí está com HIV, está em estado terminal, porque eu não me alimentava e vomitava tudo, alimentava e vomitava. E ele passou 32 antibióticos, dizendo que era para acabar com a areia no rim. Um médico particular de Montes Claros, Minas Gerais. E eu volto. Aliás, antes de voltar, eu tive que passar uma noite na rodoviária com minha mãe chorando, no pronto-socorro, dormindo nas cadeiras, sofrendo, porque não tinha lugar para ficar, não tinha uma renda, não tinha um dinheiro ali, não tinha um apoio financeiro, era zero. E no outro dia eu volto todo furado de injeção por causa da dor, não parava essa dor. Volto, chega a Januária de volta e começo a tomar um antibiótico, tomo o primeiro comprimido, o segundo, porque agora eu esqueci o nome do antibiótico, mas o antibiótico era tinha contraindicação contra aquela dor, aquela doença que eu tinha. E eu começo a tomar terceiro, quarto, uma semana, eu começo a ficar mais pior. Começo a vomitar bastante, tudo que eu comia, não alimentava. E aí eu não queria viver mais, pedia morte, eu ajoelhava. Ia até mesmo lá em Montes Claros, eu falava com Deus em cima ali de uma laje que eu fiquei ali na rodoviária. E eu falava: me leva, meu Deus. Olhava para as nuvens, para o céu azul, mas Deus estava comigo. Deus estava ali. Deus estava dizendo: tem jeito. Deus está dizendo, meu irmão, minha irmã, que está me assistindo no canal Yahushua Reina para Sempre, é uma mensagem de fé. Deus está dizendo que tem jeito, porque Ele deu jeito, Ele trouxe uma solução, trouxe uma luz no fundo do túnel para mim. Mas se Ele não trouxesse também, Ele continuaria sendo o Criador. Se eu tivesse entrado em óbito, Ele também seria Deus em minha vida, porque Ele é o Deus que domina a morte. E agora eu chego ao estado terminal. E aí eu tenho que comprar uma passagem
São 24 horas de ônibus da cidade do norte de Minas para São Paulo. E eu tenho que vir, mas minha mãe, magra, no estado terminal, sem comer, se alimentar, aguentar dentro do ônibus com dor. Os remédios que eu tomava não faziam efeito para a dor. No meio do estômago, e eu chego a pedir a morte. E viajo, chorando, com dor, sem se alimentar. O motorista preocupado, eu ali dentro daquele ônibus, sofrendo, com dor, gritando de dor. E quando eu chego aqui na Brécia, na Zona Leste de São Paulo, na Grande São Paulo, eu saio direto já para pronto-socorro. Saio com meu irmão Paulo ali, com tanta dor, e eles olham para mim e dizem que depois eles contam hoje, depois dos acontecimentos, que foi um grande milagre, que eles não acreditariam, não acreditavam, não tinha esperança alguma que eu ia viver, que eu ia passar da morte para a vida. E aí o médico olha e fala: a situação dele é muito grave, na maca, sem poder andar, sem forças nas pernas, no cérebro. Fala que eu tinha que me levar direto para um hospital de cirurgias, um hospital maior, para cuidar do meu caso. E eles me dão a medicação, um soro, e eu vou morar na casa da minha tia da Paz, aqui em São Paulo. Passo uma semana ali com dor, meus vizinhos, a qual conheci aqui em São Paulo, meus colegas, as vizinhas da minha mãe, da minha tia, fazendo sopas ali para eu voltar a pegar aquilo, ficar forte de novo, mas nada estava acontecendo. Não aguentava levantar da cama para tomar banho, tinha que alguém levar eu, porque eu não aguentava andar, porque estava muito frágil. Estava muito magro, porque não estava alimentado. E dor que não parava. E ali, um certo dia, foi os irmãos da Deus e Amor fazer uma oração. Por isso que cada um tem a sua fé, sua crença. A gente ensina com as nossas verdades relativas. Eu não faço parte do sistema hoje de igreja neopentecostal, pentecostal, mas mantenho um respeito por aqueles que estão sendo sinceros ali, que são verdadeiros, que buscam a verdade, que vivem o caráter, seja evangélico ou não, seja do culto afro-brasileiro ou não, seja macumbeiro ou não, que for espírita, mas buscam com sinceridade esse Deus, porque Deus é dual. Porque muitos acham que Deus ele só está aonde está aquelas pessoas que buscam o bem, mas Deus também está aonde aquelas pessoas estão buscando o mal. Por quê? Porque Ele conhece o mal. É um grande erro entender que Deus, nessa vida temporal, nesse mundo matéria, entender que há um Deus do bem e há um Deus do mal aqui nesse mundo matéria. É um grande erro dos irmãos evangélicos, católicos, judeus. Mas Deus, meus irmãos, Ele está em todo lugar.
Porque ele conhece esse bem, ele conhece esse mal. Então ele está em todo lugar, em todos os lugares, nesse mundo temporal, porque aqui há lugar, aqui há tempo, aqui há espaço, aqui há matéria. Então ele está em todos os lugares, sim. Agora no ar temporal, não. E ali a irmã Lourdes, até hoje, ela fez uma oração, falou para aceitar Jesus. Eu aceitei a Jesus ali com medo. E depois saíram e eu já tinha temor, já tinha um temor ali dentro de mim de buscar Deus, de falar na consciência ali com Deus. Ali eu era a casa de Deus, eu já era. Todos nós é a casa de Deus. Consciência, eu já era árvore. Eu já era a árvore da vida, a casa de Deus, e Deus estava ali em mim. Por mais que eu estava praticando mal no mundo do alcoolismo, mas Deus já estava ali. Por isso que eu estou ensinando no canal Yahushua Reina para Sempre, que Deus está dentro de nós. Ele não está fora, Ele está dentro. Está na árvore da vida, está dentro da consciência que Ele criou e fez. Quando foi a tardinha, eu comecei a sentir muito mal ali, e meus colegas até hoje falam que olhava para mim e dizia: esse daí já era, esse daí vai bater as botas amanhã. Eles falam para mim hoje, meus colegas: esse daí já era, tá idético, tá em fase terminal. Mas Deus estava dizendo dentro de mim que tinha jeito, que Ele estava comigo, que Ele daria mais uma chance. E naquele momento, meus queridos irmãos do canal Yahushua Reina para Sempre, eu passo a rumitar uma coisa que há 4, 5 anos não tinha acontecido. E ali foi o momento mais difícil da minha vida. Veio aquela ânsia, aquela dor profunda e aquele sangue sai pelo nariz, pela boca, que parava o sangue aqui, parava aqui nas narinas, sem poder respirar, e aquele sangue, que saía sangue igual água no chão, encheu de sangue, e aquele sangue que eu tinha pouco ali, pela fraqueza que eu já estava, e aquele sangue começa derramado no chão. E aí as pessoas correm, as irmãs, os irmãos, minha tia, meus primos, minha mãe, e falam: olha o que ele tem. Ele tem úlcera. A úlcera dele estourou. Agora é só um milagre. E aí, meu irmão, me pegam, me chamam, e eu começo a ter ataque cardíaco. O primeiro ataque, eu começo a me bater porque eu jogo o sangue todo para fora, o sangue do corpo. Já começo a tremer, se bater. Dentro do carro eu vou falando: eu vou morrer. Meu colega ali, o Flávio, até hoje fica na minha memória, pega o carro ali e sai comigo ao Hospital São Paulo, aqui em São Paulo. E eu começo a me bater. E aí meu irmão vem, pega eu, começa a bater na minha cara, bater na minha cara, para me acordar de novo. E aquela falta de oxigênio no meu cérebro está indo embora.
E naquele primeiro momento que ele está batendo, eu vejo algo que chega ao azul nas nuvens, no ar temporal, e volta para cá. E eu acordo. Era Deus. Era o Criador. Era o Espírito de Deus devolvendo a vida, o nefesh, o ar, o fôlego de vida. E até chegar é meia hora, 40 minutos. Começa a ter aquele falta de ar no cérebro de novo, uma segunda vez. E eu fico sem poder, me batendo. E meu irmão me acorda de novo ali. Essa era a segunda. Era a segunda vez. Por isso que hoje o canal Yahushua Reina para Sempre Dual. Terceiro, conhecimento do bem, conhecimento do mal. E o terceiro, o Delta, chamado Delta, é Deus, é o Criador. Nós somos sua imagem, somos sua semelhança, todos nós. E está chegando próximo, faltam 5 minutinhos, e aí vem de novo aquela falta. Esta era a terceira, era a última. Não resistiria mais. O espírito sairia do meu corpo e eu ia tombar materialmente o corpo, e o espírito ia voltar para o Criador, que o deu, que é dele. Mas Deus falava: não é ainda a hora, eu tenho um plano contigo, eu tenho uma família para te dar, meu filho, eu tenho uma esposa para te dar, eu tenho 2 filhos para te dar. Eu via Deus falar na minha casa, casa de Deus, minha pessoa, eu tenho uma família, eu tenho alegrias, eu tenho uma família para te dar. E você vai viver com essa família até o final. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. E aí, meu irmão vai ver, meu irmão Paulo vai ver que eu vou morrer. Na terceira parada, o carro chega, ele me pega no colo, sai correndo. Ele pega o elevador para chegar no momento do pronto-socorro, onde tem pessoas baleadas, esfaqueadas. Ele chama o elevador para subir ao 2º andar. Ele vê que eu começo a se bater os dentes, que era a última vez. Ele sobe pelas escadas, porque o elevador estava, alguém tinha chamado e estava segurando o elevador. Ele sobe pelas escadas e ele vai como pode. E ele chega, me solta, me joga de uma distância de 1 metro, não sei, ele joga em cima das macas onde estavam aquelas pessoas baleadas. E eu começo a me bater ali, bater os dentes, não parava, era morte, que Deus dominava ela. E domina, e dominará para sempre. Meu irmão, você que perdeu alguém no ano passado, ano retrasado, há anos, saiba,
Foi Deus que recolheu, porque Ele domina a morte. E Ele, o Espírito, está com o Criador. Esse é o Deus da dualidade. É o Deus que conhece o bem, que conhece o mal. Que é absoluto. E eles vêm com soro, os enfermeiros, chamam os médicos, vêm com soro quente, frio, morno, coloca nos dedos, nos 5 dedos do pé, no peito, enche de soros mais soros, eu começo a me bater, bater os dentes, e aí aquele soro vai acalmando, vai me fortalecendo para não morrer, para parar a falta de oxigênio no cérebro. E o médico, depois que eu voltei para casa, o médico falou, olha, pro meu irmão, eu fiquei quase 4 meses internado. O médico falou com os médicos falou pro meu irmão que eu só não morri porque ele subiu as escadas por meio minuto. Era o terceiro e o último ataque. Eu iria entrar em óbito. Fiquei ali, fiz a cirurgia, fiz vários exames, mais exames, fiz a cirurgia de 5 horas, o médico falou, é uma cirurgia complicada, foi mais de 10 médicos. E os médicos falou com minha mãe, é uma cirurgia que nós não dá certeza. Vamos arriscar tudo. Porque ele tomou remédio errado, contraindicação, piorou. Estourou a úlcera dele. Porque bebia muito álcool. Este é o canal Yahushua reina para sempre. Eu e o meu testemunho. Jesus reina para sempre. Ele é a vida. Ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque ele domina a morte e a vida. Quando Deus diz, hoje eu entendo pelo Codex, quando Deus diz, na tradução João Ferreira de Almeida, que Deus lançou o homem fora do jardim, eu penso, porque o Codex diz que Deus, nas outras palavras, não é lançar fora, que Deus determinou a morte deles. Deus determinou a morte de Adão e Eva, a morte biológica. Eles não poderiam viver mais nas suas consciências, conhecendo bem o mal, sem morrer. Tinha que morrer biologicamente. Adão tinha que morrer. Foi Deus quem determinou que o homem morresse e lançou fora do jardim do Éden para não contaminar, para não viver, para que não vivesse eternamente. O Codex diz, para que o homem não viva eternamente como eu. Foi Deus que determinou a morte de Adão e de Eva, de todos os seres humanos. Não foi o capeta, não foi o ser espiritual, não foi Satanás, não foi Adão e nem Eva. Foi Yahweh, foi o Criador. Porque você já pensou, meu irmão,
Nós, com conhecimento do bem e do mal hoje, nesse mundo temporal, de todos os homens que já passaram, desde a criação para cá, se estes homens, desde Adão até hoje, tivessem todos vivendo hoje, tivessem todos vivos, o que seria desse mundo material? Como seria esse mundo? Como seria este mundo? Por isso que Deus lançou fora codex dos codex, cópia das cópias. Deus determinou a morte de Adão e Eva. Não adianta ficar inventando coisinha, ficar tentando jogar de lado, tentar proteger Deus, que Deus é só bem. Deus é bem para muitos, não todos judeus, cristãos, mas o Deus da Bíblia conhece o bem, conhece o mal, aceita que dói menos. O Deus antes da Bíblia é esse. Ele determinou que Adão morresse biologicamente e Eva também. Porque vocês não podem viver eternamente no paraíso. Vocês não podem viver eternamente nessas suas consciências. Vocês agora vão praticar o bem e o mal. Vocês agora vão escolher. Não foi Adão que quis morrer. Não foi Adão que escolheu morrer. Não foi Eva que escolheu morrer. Não foi eu, não foi toda a humanidade, como muitos estão ensinando aí. Quem trouxe a morte para o mundo foi Adão e Eva. Não é verdade. Como estão ensinando que Adão e Eva pecou. Não é verdade. Mas a Bíblia diz, Fernando, de Gênesis a Apocalipse, que o pecado entrou no mundo, o apóstolo Paulo falou. Mas isto é tradução de João Ferreira de Almeida. A palavra é consciência. Enquanto inocentes, eles não conheciam o que era bem, o que era mal. Inocência não conhecia a prática do bem e do mal. Mas na consciência conhecia. E Deus disse, vai morrer. Está determinado biologicamente que vocês têm que morrer. Vai voltar à terra. Foi o capeta que falou isso? Foi Lúcifer. Mas que Deus frágil, fraco é esse que dá permissão para Lúcifer determinar a morte? E aí vem os religiosos. A morte não é de Deus. Ô meu irmão, se a morte não é de Deus, a vida também não é. Ou duas ou uma, ou água ou óleo. A vida é de Deus, a morte é de Deus, a alegria é de Deus, a tristeza é de Deus, a perca é de Deus, a vitória é de Deus. A alegria é de Deus. O chorar é de Deus. Jesus chorou, é de Deus. Deus ficou triste que ele determinou a morte, claro. Mas ele sabia que ele determinou a vida também. Se ele determinou a morte, Fernando, ele determinou a vida também, claro. É por isso que a Bíblia é dois. A Bíblia é dual. A Bíblia fala de vida e a Bíblia fala de morte. Fala de morte e fala de vida.
Fala de viver e de morrer. Fala de velho pacto e novo pacto. Fala de Adão, do primeiro Adão e do último Adão. Já pensou uma criação robótica? Uma criação que só há bem. Uma criação que só há bem. Mas se há bem, cadê a justiça? Se há bem, cadê o amor? Se há só o bem, cadê o amor? Cadê a justiça? Cadê? Se há o bem só de Deus, cadê a tentação, a provação, que é a mesma coisa? Deus quer ver se nós o ama. E Deus viu isso em mim. E eu passei por tudo isso para escolher. Já pensou, meu irmão? Os gigantes da antiguidade que eu vou estar falando, estou terminando já. Já pensou os gigantes da antiguidade, os filhos dos filhos de Deus, os Elohims vivos até hoje? Já pensou aqueles reis perversos vivos até hoje? Já pensou durante a história bíblica e depois da história bíblica um Hitler vivo até hoje? Já pensou um Mussolini vivo até hoje? O que seria do mundo? E vários e milhares e trilhares de homens mal que praticavam mal, eles vivem hoje? O que seria de nós? Que mundo seria esse? Que Deus tinha que intervir toda hora, toda hora, toda hora. Deus só interfere em momento específico. Deus interfere, Deus não interfere, aliás, porque Deus, ele é justo. Ele é justo. Se ele interferir para um, ele tem que interferir para todos. Assim era o povo de Israel. Era ou não era? Que Deus de acepção é esse que está sendo ensinado aí? Um Deus de acepção de pessoas e um Deus injusto. Um Deus que gosta de um branquinho, de um judeuzinho, de um judeu, de um cristão e odeia aquele que pratica os cultos afros brasileiros, o macumbeiro, o espírita, o ateu que não acredita em Deus, que tem ódio. Eles ensinam que Deus tem ódio. Que é isso, meu irmão? Saia dessa heresia quanto é tempo. Saia desses ensinamentos quanto é tempo. Deus, para Deus nesse mundo cósmico, não existe bem nem mal. Existe o bem e o mal para nós. Para nós. Agora, para nós existe o bem e o mal. Agora, Deus conhece, olha a diferença. Deus conhece o bem e o mal no mundo atemporal, no mundo espiritual. Ele sabe quem pratica o mal e quem pratica o bem. É isso que o canal Yahushua está ensinando. Entenda, meu irmão. Eu não estou dizendo que Deus tem uma mão maligna e a outra boazinha. Uma mão maligna que mata, que pratica toda a maldade, que ele chega lá e mata. E a outra mão faz tudo de bem. Que Deus é esse que gosta de um branquinho de olho azul e odeia o negro? Vice-versa? Que é isso, meu irmão? Sai disso. Deus odeia os filhos da perdição e ama os filhos da salvação. Que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Deus da Bíblia, ele é justo.
Se ele interfere para um, ele interfere para todos. Por isso que privilégios chega a Israel. Chega de privilégios. Quantas vezes na Bíblia Deus estava dando muitos privilégios ao povo de Israel? 72 nações Deus criou. Essas 72 nações estavam do bem e estavam do mal lá. Gênesis 10. E Deus separou uma para conhecer somente o bem. Para praticar o bem, para ficar com o bem, para ficar com o bem, praticar o bem, fazer o bem, amar ao próximo como a ti mesmo, para não se contaminar com as outras que ele criou, que ele fez. Foi ele que criou as outras. Foi ele que criou os sabuzeus, os herdeus, os heteus, os filisteus, os amorreus. Foi ele que criou, não foi? Ou foi outro Deus? Termina agora essa quarta parte. Eu estou falando isso para que você entenda esse testemunho de vida com a palavra, com a história bíblica, com o Espírito de Deus. Deus, ele é bom, ele é amor. Deus é amor. Não é só na placa, não. Deus é amor por dentro. Deus é amor por fora. Mas quando o homem dá legalidade, termina agora, o homem dá a legalidade ao mal que existe, aí com o mal será cobrado. Você está entendendo agora, meu amado? Deus dual? Quando o homem dá liberdade para o mal alcança ele. Você está entendendo agora? Deuteronômio capítulo 28. É só você ler, se você me chamar de herege. Só ler. Pega a Bíblia e lê. Deuteronômio 28. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter o bem. Se vocês me desobedecerem, vocês vão ter o mal. É o Fernando que está falando isso. E ele vai mais além, ele diz, eu chamo o céu, os céus e a terra. Ele está dizendo, eu chamo as criações as minhas criações para ser testemunha que eu pus para vocês o bem e o mal. Escolhe, ele diz, escolhe o bem. Para quê? Para que morra? Para que viva? Vocês e sua família, Israel. Não precisa desenhar isso. Desculpe as palavras, mas precisa desenhar. Seja João Ferreira de Almeida, seja Codex, é isso, o Deus da dualidade. Se você der legalidade, liberdade para o mal, ele vai te pegar. Mas se você dá liberdade ao bem, ele vai te acompanhar. Você vai ser bem sucedido. Ah, Fernando, mas existe muitas histórias por aqui, nesse mundo há décadas, tem muita gente que é boa que morre, tem muita gente que é boazinha e morre, e era uma pessoa boazinha, morre por quê? Porque Deus quis, porque Deus é bem também. Deus é do bem, Deus foi lá e recolheu aquele que é do bem. Mas Israel, na Bíblia, na história bíblica, meu irmão, quando eles faziam mal, quando eles faziam mal, as nações vinham contra eles e derrotavam. Quando eles faziam o bem, Deus ajudava. E Deus viu que eu estava dando legalidade para o mal. Qual era o mal? Os desejos carnais, cachaça, 51, vodka, dré, carnalidade, desejo da carne, obra da carne, como diz o apóstolo Paulo, Gálatas 5. Estava dando legalidade ao mal.
E o mal veio. E veio de quem? Veio da carne. Porque a carne é o próprio mal. Ou você não sabia disso? As práticas da carne. E eu peguei uma úlcera. Quem fere com a espada será ferido, disse Jesus a Pedro. Dualidade. Termina agora, meus queridos irmãos, nessa quarta parte. E eu fiz a cirurgia. 5 horas. E fiquei bem. Fiz os regimes. Mas depois de um ano, bem recuperado, eu comecei a praticar o mal de novo, me embriagando de novo. Você vê como que é o homem, como que é as obras da carne, como que é o ego do homem. E nessa série que nós vamos falar quem são os demônios, vamos falar do ego do homem. Tô indo. Paz e graça a todos. Fique com o Criador. Fique com o bem. Escolha o bem. Pratique o bem. Porque vocês vão ser bem-sucedidos. Tá bom, meus amados e amadas irmãs do canal Yahushua Reina para Sempre. Eu sou Fernando Pereira Batista, contando o meu testemunho de vida aqui no canal, para agradecer ao Criador por tudo. Paz e graça a todos.